E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra na tenda da congregação. Versículo 4 diz: este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Versículo de número 16, do mesmo capítulo, diz assim: porém, aliás, o 15, havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares. E o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: não deixarei extirpar a tribo das gerações dos coatitas, do meio dos levitas, mas isso lhe fareis, para que vivam e não morram. Quando chegar a santidade das santidades, Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Vamos comigo agora, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Vamos fazer essa leitura temática nessa noite, com dois temas importantes para falarmos. 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalar de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os boi a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Podeis assentar, meus amados, mas dando aquele glória para Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Meus amados, estamos em uma campanha que o tema é arrependimento e santificação. O texto da leitura oficial diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É bem claro o versículo, irmão, de seguir a paz com todos
e a santificação. E essa passagem bíblica está no Novo Testamento, muito conhecido por nós como a graça. A graça está agora requerendo de nós, a sua igreja, que seguimos a paz com todos, que tenhamos paz com todos, ainda que alguns não vão ter paz com nós vamos ter paz com ele. Ainda que alguns nos tenham por inimigo, nós nunca teremos ninguém por inimigo. Isso é paz com todos. Ainda que alguns não vão te olhar, os teus olhos vão conseguir olhar. Seguir a paz com todos. A paz que está em mim, se em mim houver verdadeiramente essa paz, não me proíbe de eu viver em guerra, em conflito, em desunião com alguém. Porque a paz me permite apaziguar os conflitos. Por isso que o texto diz: segue a paz, prossegue com a paz, busque a paz. Porque a paz que haver em ti, irmãos, mesmo que alguém não tenha essa paz da mesma maneira que você tenha para com ele, vai ser bom para você mesmo. Ter paz própria, ter amor próprio, ter amor para dar, mesmo que alguém não tenha em retorno para você. Foi isso que Jesus fez. Jesus amou até aqueles que ele caluniava, perdoava aqueles que estavam lhe matando. Isso é seguir a paz com todos. E a santificação, agora é mais duro o texto, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ora, se o texto sagrado está dizendo que sem a santificação nós não vamos ver Deus, e a nossa maior batalha nessa terra é para encontrar-se com Deus, e o texto está nos dando a receita para ver a Deus, começa a simplificar para nós, irmão, a salvação. Começa a nós entender que a salvação não é algo que está longe de nós, mas próximo, mais dentro de nós, ao nosso alcance. E o Senhor me deu esse texto sagrado nessa noite, acerca da Arca da Aliança. Nós sabemos que Moisés, um príncipe, um profeta de Deus, que foi levantado para libertar o povo de Deus quando ainda era escravo no Egito. Deus levanta Moisés, e quando Deus usa Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, após eles saírem do Egito, Deus diz: Moisés, agora é hora de me cultuar, de se santificar a mim. Vocês já saíram de uma escravidão, então agora é hora de levantar culto, adoração, sacrifício, holocausto para mim, porque disto eu me agrado. Mas Moisés tem todo um detalhe para se chegar à minha presença. E ele começa então a instruir Moisés dizendo: prepara, Moisés, um tabernáculo, prepara uma tenda. Dentro dessa tenda coloca divisórias, coloca regras, coloca ordenança, coloca cargos e funções a cada um dos teus filhos. E certas funções, Moisés, somente certas tribos podem exercer. Não é todo mundo, Moisés, que vai poder ir lá e oferecer sacrifício. Não é todo mundo, Moisés, que vai adentrar em certos locais dentro da tenda. A Bíblia diz que a tenda havia ali 4 divisões. O primeiro lugar, que quando chegássemos na tenda, iríamos encontrar uma porta, e logo após a porta, o átrio, que era como se fosse o pátio. Olhando para a nossa igreja, nós vamos entender, daquela grade para cá simboliza o átrio, até a entrada. Dentro da tabernáculo, daquela tenda, havia mais 2 divisões. Qual era a divisão? A primeira dela, vamos simbolizar que se fosse o altar, uma divisão, e daqui outra. Aqui havia um véu dentro do tabernáculo, um véu muito grande, muito bem tecido. Irmãos, e aqui era uma divisão, então era 3 divisões, e havia lá fora 4. Aqui nesse lugar ficava a tão conhecida Arca da Aliança, e era conhecido esse lugar como Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. Desse lugar, que era o véu, até a entrada do átrio, chamava lugar santo. Ou seja, tudo estava voltado à santidade. E em cada lugar havia utensílios que Deus mandou Moisés a fazer. Disse: Moisés, coloca lá no lugar santíssimo o propiciatório. Coloca lá, Moisés, o candelabro, aquele que tem as velas. E coloca lá também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, irmão, toda feita no ouro, muito bem arrumada. E ela tinha
um significado muito mais importante do que a sua característica de criação em si. O significado da Arca da Aliança ou da Arca do Testemunho era glória de Deus, presença de Deus ou justiça de Deus. Aonde a Arca da Aliança estava era o lugar reservado ao sumo sacerdote, e ele só poderia entrar neste lugar uma vez por ano, depois de ter havido feito toda a sua purificação, depois de oferecer sacrifício lá nos locais que eram antes do Santo do Santo. E ele entrava uma única vez. A Bíblia diz que essa única vez que ele entrava no Santo do Santo, ainda era amarrado ao meio com uma corda comprida, de modo que se ele entrasse lá, e lá o Senhor não aceitasse ele, Deus consumisse ele e ele morresse, ninguém poderia entrar para pegar o corpo dele. Os que estavam aqui fora puxavam o corpo do sumo sacerdote morto. Olha, irmãos, quão o tamanho era do grau de responsabilidade de um sumo sacerdote. Ele ia diante da presença de Deus, da glória de Deus, oferecer sacrifícios em favor do povo a Deus. Mas o que me chama a atenção é que tudo Deus deixou com uma ordem. E Deus deixou uma ordem dizendo: Moisés, os únicos que podem transportar a Arca da Aliança, a minha glória, a minha presença, são os coatitas, são a família dos coatitas, que são da tribo de Levi, somente eles. Portanto, Moisés, não deixa que eles sejam consumidos, não deixa eles ir para a guerra, não deixa eles passar fome, porque no dia que essa família morrer, ninguém poderá mais levar a Arca da Aliança, porque é cargo e ministério exclusivo dos coatitas. Os únicos que poderiam carregar a Arca da Aliança eram os coatitas. E, irmãos, era muito bonito a obra da Arca da Aliança, porque ela era como se fosse um caixote muito grande. Alguns já viram alguma miniatura dela e pode muito bem ver. E dos lados dela tinha 2 varais, aqueles varais cobertos de ouro, feito de uma vara, um material muito resistente, era coberto de ouro. Então cada sacerdote, os 4, colocava no ombro, um na frente, outro atrás à direita, outro na esquerda à frente, outro na esquerda à retaguarda. Então 4 homens levavam aquela arca, mas só quando Deus desse ordem. Não era assim: eu vou chegar lá e vou pegar a Arca da Aliança, a glória de Deus, e vou levar para algum lugar. Não. Quando Deus dizia: o povo tem que se locomover, o povo tem que ir para uma outra região, então aqueles 4 filhos da tribo de Levi, da família dos coatitas, pegavam a Arca de Deus e a levavam para onde Deus ordenava. E Deus deixou isso muito claro. O método de Deus, a ordem de Deus era essa: só os filhos de Coate levam a glória de Deus, ninguém mais. Mas o que acontece? Nós lemos uma segunda passagem bíblica de 2 Samuel, capítulo 6. Aconteceu aqui que nós vemos agora vacas, bois, transportando a Arca da Aliança. O texto diz que a Arca da Aliança, que era para ser levada por homens, sacerdotes, limpos, santos, purificados, depois de ter passado por um ritual de santificação, eles poderiam pegar na arca. Mas nós vimos que no dia de Davi aconteceu o contrário do que Deus mandara, do que Deus falara e ordenara. Acontece que um dia a Arca da Aliança foi roubada pelos inimigos de Israel, a saber, um povo chamado Filisteu. Os filisteus lutaram contra Israel em um dia, e grande foi a morte dos israelitas, morrendo mais de 30 mil na guerra. E a Bíblia diz que eles roubaram a Arca da Aliança e levaram para a sua terra. Mas não deu muito certo essa conversa, porque a Arca do Senhor, irmão, em terra estranha, em terra abominável, gerou um mal terrível para eles. Começou pessoas a morrer de hemorroidas, começou a hemorroidas nascer em todos os homens filisteus, e eles começaram a ficar desesperados. Eles tem algo errado aqui dentro da nossa terra. Até então que os sacerdotes dos filisteus disseram: olha, é a Arca de Deus que está aqui, ninguém pode suportar a presença do Deus dos hebreus, de Israel. Vamos mandar essa arca de volta, manda ela de novo lá para a terra dos israelitas. Então eles arrumaram uma carruagem, como eles não podiam tocar na arca. E um detalhe importante, irmão: ninguém poderia olhar para dentro da arca. Ela tinha uma tampa, mas nunca ninguém poderia abrir e olhar para dentro, senão morria. Ninguém poderia, se não fosse os coatitas, encostar na Arca da Aliança. Só eles. Era uma ordem de Deus. E o que aconteceu? Eles então pegaram uma junta de vacas e disseram: se as vacas agora que nós colocar a arca sobre os carros delas,
elas foram por tal caminho, é porque verdadeiramente é Deus que nos está ferindo. É Deus que está trazendo sobre nós as hemorroides, as doenças por causa da arca dele. E assim eles fizeram. Ataram uma junta de vaca com um carro atrás, colocaram a arca e as vacas foram exatamente pelos caminhos que eles tinham falado. Que eles disseram: se elas for pelo caminho de Bet-Semes, é porque é Deus que está nos agravando. E as vacas foram, irmãos, livres, sem ninguém puxar, sem ninguém tocar, somente colocaram e soltaram, e elas pegaram aquele caminho. E diz que as vacas foram para uma terra chamada Gade, para a casa de um homem chamado Abinadab. E quando ela parou na casa de Abinadab, ali os homens cortaram o boi, cortaram o carro que estava carregando a arca, queimaram o carro como sacrifício, mataram as vacas, sacrificaram no holocausto e ficaram muito felizes. Fenderam a pedra e colocaram a arca em cima, e ali ninguém mais tocou. E havia uma falta muito grande de levitas. Os levitas já não estavam mais como antes, santificados, já não tinha mais uma ordem real de levitas. Os levitas não eram mais encontrados, diferenciados entre as outras tribos. Por isso que então a arca estava sendo tratada, irmãos, como um instrumento, um objeto que tinha que ficar ali parado até surgir um novo sacerdote ou uma família dos levitas que pudesse levar ela outra vez. Me entenda um pouco dessa história, porque se você não entender um pouco da história, você não vai entender aonde Deus quer nos chegar, aonde Deus quer nos levar a entender o grau de santidade, o grau que Ele exige de nós para cumprir o que Ele ordenou. Porque nada mudou, irmãos. Vamos parar de achar que as coisas mudaram. Não mudaram da parte de Deus para conosco. Ora, nós estamos na graça, não vivemos o Velho Testamento. Hoje Deus não vai matar ninguém se nós formos à glória de Deus. Não, Deus quer mais hoje é que nós entramos à glória dEle, que nós tenhamos a presença dEle, mas que nós ainda tenhamos responsabilidade em se santificar para ir à glória dEle. Olha aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que quando Davi se torna rei de Israel, ele deseja muito trazer a arca para Jerusalém. E ele sabe que a arca está lá na casa de Abinadab. E lá não é o local que Deus queria que a arca estivesse. A arca era para estar sempre na tenda e dentro da terra de Jerusalém. E quando Davi se torna rei, ele deseja no seu coração. Ele disse: uma coisa que eu quero edificar de novo dentro de Israel é trazer a glória de Deus para cá. É trazer a presença e a justiça de Deus para dentro de Israel. E ele faz isso. E ele diz: vamos lá buscar. A intenção de Davi foi boa, mas Davi se esqueceu que nem toda intenção é boa se for acompanhada de uma má ação. Não adianta só ter uma boa intenção e uma péssima ação. As nossas intenções devem valer-se diante da ação ordenada. Não podemos agir por aí, irmão, de qualquer forma, sem pensar, fazer qualquer coisa precipitadamente. Espera Deus responder a maneira certa, o método certo. Se Deus não respondeu, consulte a palavra, consulte as escrituras, porque nós cuidamos nela até a vida eterna. Muitas ações, irmãos, são dramáticas. Muitas ações nossas estão sendo terríveis, irreversíveis muitas das vezes, porque nós estamos fugindo do método de Deus. Não estamos fazendo mais como Deus requer. É a minha vontade, é o que eu acho, é o que eu penso e vamos fazer. Espera, calma. Deus escolheu um método, Deus tem um processo, Deus tem um percurso a ser seguido. Ninguém pode pular o percurso de Deus. Ninguém pode achar que o seu percurso é o certo, que como você vai fazer é que é o correto. É o de Deus que vai dar certo. É o de Deus, irmão, que é o melhor caminho para mim e para você. E eu tenho medo, irmão, das nossas ações, sabe por quê? Porque elas parecem serem boas. Veja a história de Jonas. Deus disse para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive, prega a minha palavra em Nínive. E Jonas foi para o porto, pegou o navio, pagou a passagem, foi dormir no porão. Parecia boa ação de Jonas, né? Deus nos disse para Jonas: vai para Nínive. Para ir para Nínive não tinha que pegar um barco, não tinha que pagar a passagem. Ele fez quase tudo certo, só esqueceu do principal.
que era ir para o local certo. A cidade que Deus ordenara que ele fosse era para Nínive, e ele vai para Tarsis. Passagem paga, navio bonito, arrumado, mas o destino não era o que Deus queria. Assim estava acontecendo nos dias de Davi. A intenção de Davi era boa. Eu quero a glória de Deus dentro de Israel. Mas ele nunca pensou na maneira certa de trazer a glória de Deus. Como sustentar a glória de Deus? Como manter a tocha acesa de Deus? Não adianta eu me precipitar, irmãos. Não adianta eu sair correndo, se daqui 10 anos eu estou parado. Não adianta hoje eu dar um pique de 200 km por hora, se amanhã eu estou a 10. O que Deus requer, irmãos, comece bem, termine excelente. Não adianta eu começar excelente e terminar nas ruínas. O método de Deus deve ser mantido, custe o que custar. Doa o que doer. O método de Deus é que é o correto. Não adianta negligenciar. Não adianta dar um jeitinho. Não adianta achar que vai tudo bem. Tem coisas que parecem serem boas, parece estar dando tudo certo, mas quando a gente descobre, irmão, na verdade, não estava certo. Tem casamentos que a aliança é de ouro, a festa é de gala, irmãos, a comida é gourmet, mas o esposo é o errado. O local é bonito, vai de limusine, o vestido tem rabo que vai lá no final, irmãos. Os sons das músicas são bonitos, mas a pessoa a qual está se unindo não é a de Deus. A maneira e o percurso parecem ser certo, mas o destino é errado. A maneira que Davi se levantou para trazer a glória de Deus foi boa. Glória de Deus todo mundo quer. Mas espera lá, como eu vou trazer a glória de Deus? Como a presença de Deus vem até mim? Não é por impulso, não é por emoção, não é por razão. Tem todo um princípio a ser seguido. Estão dizendo por aí, irmãos, que se eu amo, nada importa. Eu posso viver junto. Então, se tem o amor, o mundo está aprovando, o sistema global está dizendo que é dessa forma que deve agir, então o casamento entre ambas pessoas pode se fazer. Parece bonito, tem amor? Tem, está valendo. Eu gosto da pessoa, está valendo. Mas no final a junção é entre duas pessoas do mesmo sexo. Não pode. A maneira está certa. A caminhada parece estar certa, mas o destino está errado. O local está errado. O navio era o certo. Tudo bem. Pagou a passagem, está certo também. Estou no porão do navio, lugar de estar para dormir. Estou dormindo no local certo, mas estou indo para o local errado. Deus está dizendo, faça o retorno. Arrependei-vos. Por isso que o arrependimento está ligado à santidade, irmão. Porque para se chegar à santidade tem um caminho, e muitos caminhos que estamos guiando não é o da santidade. Deus está dizendo, faça logo o retorno e pegue o caminho de Tarsis. Eu vou falar, Jesus. Ó, irmãos, Davi com a arca, que era a presença, que era a glória. Que a glória é mais como a glória. A glória não se comporta. Irmão, já viu que candeia não fica acesa onde não tem combustível? Então a primeira coisa, se eu quero a glória de Deus, eu vou procurar o quê? Combustível. Para eu manter a glória de Deus acesa. Chegou um homem grande aqui no arraial, irmãos. Ei, chegou um anjo valente aí de guerra. Entrou no recinto para entrar em batalha em favor do teu povo. Irmãos, a Bíblia diz que Davi diz
Vamos levar a arca para Jerusalém, bora, apressa-te, leva a arca. O importante é ter a glória de Deus logo, porque se a glória de Deus estiver em Jerusalém, resolve o problema. Mas precisava de quem? Os coatitas. Precisava dos sacerdotes purificados, não era qualquer um. Ele disse, se não tem sacerdote, faz o seguinte, pega agora 2 vacas, das melhores que tiver, faz um carro novo, ó, carro novo, coloca no carro novo, vamos levar a arca para a casa de Deus. Pegaram a arca, colocaram em cima dos carros novos, e diz que chama 2 filhos de Abinadab, não são sacerdote, nem da família de sacerdote, não são levita, mas chama eles 2, talvez até inocentes os meninos, mas foram, e muita gente está morrendo na inocência, ou achando que é inocente, sabe fazer o certo, mas continua fazendo o errado, é o inocente entre aspas, sabe fazer o certo, mas faz o errado e diz, eu não sabia, não sei de nada. Ó, irmãos, cuidado, você sabe fazer o certo, faça o certo, você sabe qual é o caminho certo, pega o certo. O caminho que leva a Deus, irmãos, vai ter sacrifício, mas vai nele, o sacrifício. O caminho que leva a Deus é mais distante, mas vai nele. Não procure o atalho que parece ser mais confortável, o caminho é melhor, eu vou nesse, chega até mais rápido. Cuidado com esse mais rápido. Cuidado que esse mais rápido pode nem chegar lá, ao destino. Às vezes o melhor caminho, irmãos, não tem nem saída onde os teus olhos não vê. O melhor caminho ao início é esse, mas no final você não sabe. A Bíblia diz no livro de Provérbios, tem muitos caminhos que ao homem parecem serem bons, mas no final é morte. Rapaz, Jesus. Olha para cá para nós encerrar. Só com isso aqui, irmão, nós vamos para casa entendendo o que é. Não negligencie o método de Deus. Diz assim, que as vacas vão indo, levando a arca, tudo bem, Davi já prepara os tambori, prepara o pandeiro e começa a correr atrás da arca, dizendo, a arca está indo para a casa de Deus, a glória está indo, e ele começa a se alegrar, começa a achar que estava tudo bem, de certo deu certo, carro novo, a arca em cima, nós não estamos tocando nela, é os boi que está levando, mas uma hora Deus vai mostrar que o negócio não está certo. Diz que não deu outro, os boi vai levando, uma hora o carro vai cair no buraco, o boi pende, o carro pende também. Quando pendeu, o Zá disse, não pode deixar a arca cair, colocou a mão. Para quê, irmãos? Deu errado. Deu errado. Dá errado, irmão, não adianta. Uma hora dá errado. Dá errado. Não pode continuar fazendo errado só porque está dando certo, porque uma hora vai dar errado de vez. Eu vi um vídeo de um cachorrinho, irmão, engraçado, o dono dele também achava engraçado, não sei se vocês já viram. O homem fez uma casa perto de um riachozinho, tinha um jacaré, e o cachorrinho dele todo dia ia lá e brincava com o jacaré, e ele ia mordir o rabo do jacaré, voltava correndo, o jacaré nunca pegava ele. E o dono dele se filmava rindo todo dia. E um dia ele não deu conta daquelas, todo dia ele fazia aquilo, o cachorrinho, quando via o jacaré na beira do lago. E um dia ele foi e não se apercebeu. Foi na frente do jacaré achando que era o rabo. Quando ele mordeu o jacaré mordeu ele primeiro. E o dono dele só gritando no vídeo, larga meu cachorro. E ele afundou com o cachorro, desapareceu. Às vezes a gente continua insistindo no errado só porque está dando certo. Deu certo hoje, eu vou fazer de novo. Deu certo amanhã, eu faço de novo. Mas um dia, a casa cai. Olha aqui. Davi ia tudo bem, a viagem era boa, a arca ia indo na direção, os carros iam tudo bem, mas tinha um buraco no caminho. Deus sempre coloca alguma coisa para testar se a nossa engrenagem está dando certo. Deus sempre coloca um catabizinho para dizer, deixa eu ver se você está com o carro mesmo alinhado, engrenado, ver se está bem. É as provações. A Bíblia diz que é no fogo, irmão, que se prova as obras. Deus vai colocar fogo no percurso para provar se a tua obra é de Deus. Vai ter prova no percurso. Vai ter tempestade no percurso para ver se o barco balança, para ver se cai alguma coisa. O carro pendeu, a arca veio cair, Uzá colocou a mão. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu e matou na hora Uzá, e Uzá morreu ali. Davi regalou o olho e disse, o que foi que aconteceu?
Agora deu errado. Deus abriu rotura em Uzá. Abriu rotura, irmão. Quer dizer que a glória de Deus rasgou aquele menino no meio. O pecado foi tão grande daquele homem, Uzá, que Deus o rasgou ele no meio na hora, como se fosse uma folha de papel. E Davi ficou abismado, disse: Deus abriu rotura em Israel. Uzá morreu, tocou na glória de Deus. Continue nos métodos de Deus. Vai doer o ombro carregar a arca de Deus, mas leve no ombro, não põe no carro. Vai ser difícil, irmãos queridos, levar a glória de Deus aonde fere, aonde dói, aonde o calo aperta, mas leve aonde Deus mandou. Vai ter dor, vai ter desespero, vai ter prova, vai ter bombardeio, mas aonde Deus te colocou é o lugar que Deus quer que você esteja. Ora, irmãos, naquele dia ficou claro dentro de Israel que o melhor de tudo é fazer no método de Deus. O do homem uma hora falha, máquinas falham, cavalos falham, casa falha, carro falha, mas o que é de Deus não falha, não erra, não passa. A maneira que Deus mandou você executar, irmãos, é a maneira que dá certo. Parece ao princípio que é uma coisa fora do sério. Tem coisas que Deus manda a gente fazer que a gente diz: meu Deus, isso é loucura, Pai. Como eu posso fazer isso aqui? Não tem chance alguma de dar certo. Mas o plano de Deus é infalível. O plano de Deus não dá errado. Estão pensando pela seguinte forma: a igreja está cheia, o templo cresceu, construiu igreja uma em cima da outra, Deus está naquele negócio, o método dá certo, está dando tudo bem. Não é bem assim. Não é pela quantidade, não é pelo tamanho, não é pelo alvoroço. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. A igreja boa não é onde estão as multidões. A igreja boa não é onde está o templo extraordinário, confortável, grande, pessoas de todas as classes médias. A igreja boa é onde a presença do Espírito Santo de Deus rege ela. A igreja boa é a que eu sou. Aleluias. A igreja boa é a que você é, não é a que você vai. A igreja boa sou eu, sou você, é você. Vamos manter no método. O método da santidade não dá errado. Irmão, as ordenanças de Deus não dá errada. A matemática de Deus não dá errada. O cálculo de Deus não dá errado. Quando Deus disse: Noé, construa uma arca de tanto côvado, de tantos andares, de tanta altura, irmão, Ele colocou todos 2 animais de cada uma das espécies, e a arca não afundou. A arca não foi submergida pelas grandes ondas. Mas por que que deu certo? Porque foi o cálculo de Deus. Aos olhos da humanidade, disse: a arca de Noé vai falir, madeira de golfo. Numa época como essa, não tem tanta coisa, não tem tanto instrumento para fazer-se uma arca. Tanta água dessa, a arca vai dar errado. Não dá, irmãos. Porque foi Deus que falou. É impossível Deus errar. É impossível Deus falar. Faça o que Deus ordena. Aí Davi começou a se ligar. Davi disse: eu sei o que está dando errado. Vou me recordar de alguma coisa que antes, no passado, Deus mandou que façamos e nós não estamos fazendo mais. O transporte da arca é reservado aos filhos de Levita. A tribo e a família principal dos coatitas, é eles que podem levar. E antes eles têm que ser santificados. Vamos voltar ao que era antes. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar à oração. Vamos voltar para o Pai. Vamos voltar à santidade. Vamos voltar ao arrependimento. Davi estava expressando como hoje Deus está falando: vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar à santidade. Nada mudou. Deus continua santo e requerendo dos seus servos que se santifiquem. Aí Davi observou muito bem.
depois desse fracasso que ele viveu de transportar a arca em métodos que não era de Deus, aí agora ele vai lá em 2 Crônicas, ele disse: agora deixa a arca aí, já deu errado aqui, não mexe mais ninguém, deixa ela aí. Agora vamos esperar que nós vamos levar ela para a casa de Obed-Edom, mas vamos preparar tudo certo. Aí vai lá em 2 Crônicas, capítulo de número, glória a Deus. Aí ele começa a ver que as coisas não eram como ele queria. 2 Crônicas, capítulo 15, ele disse assim, ó: fez Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Começou a entender Davi. Ele primeiro queria a glória de Deus, nem a arca, nem a tenda estava pronta. Davi precipitou totalmente, irmão. Irmãos, quando eu vou levar a glória de Deus para o lugar, a arca de Deus já tem que estar com a tenda pronta, o véu colocado, o propiciatório do lado, a mesa dos pães asmos, o átrio, o sacerdote esperando. Ele fez tudo por impulso, tudo pela sua própria vontade. Tem tudo para dar errado quem age loucamente, neciamente. Olha as 25, as 10 virgens, 5 delas, ó, disse: vamos se organizar, porque o noivo pode tardar. Se ele tardar, o que acontece? As lamparinas se apagam. Vamos levar a lamparina cheia e uma botija de azeite. Aí diz que 5 delas, não, ele vem tardoso. O noivo sempre chega tardoso. Então nós vamos fazer o quê? Só leva a candeia. Vou levar peso para quê? Levar azeite para quê? Mas diz a Bíblia que o noivo tardou-se. E aquelas que levaram somente as suas candeias com azeite, por tanto ficar acesa, apagou-se. Aí gritaram: aí vem o noivo. Eita, hora triste, irmão. É quando gritar: aí vem o noivo e candeia apagada. Como é que eu vou ver o noivo? Como é que o noivo vai me ver, irmãos? Aí diz que aquelas 5 disse: vamos correr para comprar em algum lugar. No tempo que elas saíram para comprar, o noivo chegou, tomou posse das 5 que estavam com a candeinha acesa, botija do lado esperando. Nós não sabemos a hora que o Filho do Homem há de vir. Por isso Deus está dizendo: santidade outra vez, porque sem ela ninguém verá Deus. A santidade reflete essas candeias, irmãos. É a candeia da santidade que nós não podemos deixar apagar jamais. A presença e a glória de Deus que não pode sair de nossas vidas. Olha aqui agora, Davi diz assim, versículo 2, no capítulo 15 de 2 Crônicas. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servir eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que tinha preparado. Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coatita ele levantou um monte de homem. E aí agora ele vai fazer certo. Agora ele prepara o tabernáculo. Agora a tenda está esperando. E ele diz: chama os filhos dos levitas, os Coatita, eles que levam a arca. Davi começou a entender, irmão. Tem gente que demora a entender. O problema é esse. Pessoas estão demorando a entender o que Deus está dizendo. Tem pessoas que Deus falou no passado e hoje eles querem uma resposta contrária daquilo que Deus falou no passado. E estão exigindo de Deus uma resposta daquilo que Deus já falou anteriormente. Está entendendo, irmão, que demora a gente entender? Demora a gente entender? Demora demais. Nós precisamos entender, irmãos, que resposta contrária Deus não dá. Deus só reafirma o que Ele fala. Deus só cumpre aquilo que Ele já falou no passado. Aquilo que Ele tem promessa na tua vida é o que Ele está reverberando. É o que Ele está avivando dentro de ti. Se Jesus disse que tem para ti um ministério, é um ministério que Ele tem. Mas Deus disse lá no passado que Ele tem para mim um ministério. Mas hoje eu estou orando e pedindo a Deus que não quero um ministério. Eu quero uma vida própria, Senhor, e abundante nos prazeres da terra. Tem como Deus responder nessa área, irmãos? Deus não vai contrariar o que Ele disse. Então por isso, irmão, fica atento no que Deus falou na tua vida. Lembre-te do que falaram o Senhor para viver sobre aquilo que Deus falara. É isso que Deus tem, irmãos, trazido à nossa memória. A igreja tem um problema sério, chama-se memória curta. Nós, igreja, nós temos um grande problema, memória curta.
Diga: Senhor, queima todo problema de memória curta que eu tenho. Nós temos que ter isso. É verdade. Nós temos a memória curta. Nós sofremos de amnésia. Nós esquecemos do que Deus fala facilmente. E começa a fazer aquilo que nós mesmos achamos que é o certo e o correto. Método de Deus, santidade outra vez. Isso nos leva a entender, irmãos, que precisamos manter a santidade. Até que Ele. Agora começou essa igreja. Para encerrar e nós ir para cá, irmãos, para casa. Às vezes eu ouço as pessoas dizer assim: tal pessoa é um homem bom. Mas qual é o critério para dizer que essa pessoa é boa? As pessoas dizem: é porque ele dá as coisas para alguém. É porque ele conversa com a gente, uma pessoa boa. Não é esse o método de Deus para ser bom. Primeiro que Jesus disse que bom é Deus. Mas para sermos bem diante de Deus, a Bíblia diz, irmão, que não basta termos somente uma boa obra. É preciso ter frutos de arrependimento. Pessoas são boas. Qual o critério que eu uso? Me dá alguma coisa, deu alguma coisa para alguém, tratou alguém bem, fala com alguém, mas bebe uma cervejinha no final de semana. É bom para Deus? Irmãos, Ele dá tudo o que tem, mas mente. É bom? Tem bondade aí, irmãos. A bondade para o homem às vezes é contrária da bondade de Deus. O mundo está aplaudindo os filantrópicos. Se você fizer uma obra de filantropia, ajuda alguém, uma instituição de caridade, você é bom. Pode beber, pode prostituir, pode ter 2 mulheres, pode fazer o que quiser, odiar, mas se você está na filantropia, você é bom. Desde quando esse é o método de Deus? As obras são boas, você precisa ajudar as pessoas, mas se você não deixar a cachaça, o baile funk, se não deixar as obras da carne, não entra no reino do céu. Para Deus o bom é aquele que se santifica inteiramente. Olha aqui, irmãos. Livro de Romanos. Capítulo de número 1. Verso de número 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Mudaram a glória de Deus, deixaram o método certo para viver o prazer da carne errado. Não é esse o método. O método de Deus para a constituição de família é casal, homem, mulher. Mas aqui diz que os homens infamaram pelo desejo da sua carne, alimentado pelo sistema globalismo, que está indicando que se tudo te faz bem, seja feliz. Mas o meu feliz, a minha alegria tem que estar, irmão, amparada pela palavra de Deus. Só há família, irmãos, entre homem e mulher. Só se prossegue assim. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, na glória do homem. Estão dando glória a pastor, glória a homem, estão dando glória ao homem e deixando de dar glória a Deus. Estão idolatrando o homem e não estão adorando a Deus. Não, se o pastor tal estiver na igreja, eu vou, mas se o pastor não tiver, então você não é crente. Não é crente, irmão, é um idólatra de homem, de pastor, de padre, de bispo, do que for. Deus quer glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite no nome de Jesus. Santidade não muda, irmão.